O ponto de ruptura. O valente estava morrendo. A capitã Helena Vasquez estava na ponte, enquanto outro impacto sacudiu o buraco, com faíscas caindo em cascata dos conduítes acima. A iluminação oscilava entre o vermelho de emergência e a escuridão total. Ao seu redor, o que restava de sua tripulação trabalhava com precisão mecânica, não porque tivessem esperança, mas porque parar significava render-se. E a rendição significava o fim de tudo o que eram. Rupturas no casco nos conveses, 4-7. O tenente Shen relatou, sua voz firme apesar do sangue escorrendo por sua têmpora. Contenção do reator em 40%. O suporte de vida falhou nas seções B e C. E os nós dos dedos estavam abertos contra o trilho de comando. Através da janela de observação, 6 dreadnoughts Dominion pendiam no vazio como monumentos à inevitabilidade. Cada um tinha 3 vezes o tamanho de seu cruzador pesado. Cada um deles estava impecável, sem danos, mal despendendo esforço para desmantelar seu navio, peça por peça. Eles estavam brincando com ela. Embora as embarcações restantes tenham saltado para a FTL, o comandante Park disse calmamente da estação tática, os últimos chegaram aqui? Capitão, os últimos. As palavras ficaram pesadas no ar. 23 navios defenderam a colônia arqueira. 22 fugiram ou foram destruídos. O valente permaneceu. Não porque Alina acreditasse que poderia vencer, mas porque alguém precisava ganhar tempo. Alguém teve que deixar os transportes passarem. Alguém tinha que fazer o domínio trabalhar para isso. Relatório de danos ao inimigo? Alena perguntou. Park hesitou. Mínimo. Acertamos 2 dos seus contratorpedeiros. Apenas queima de superfície. Seus escudos absorveram todo o resto. 57 tripulantes mortos. Reator prestes a romper. Integridade total em 30%. E mal tinham arranhado a pintura de 2 navios inimigos. Isto foi o que a humanidade aprendeu nos últimos 8 meses. O domínio não apenas os superou. Eles superaram a humanidade em todas as categorias mensuráveis. Melhores escudos. Melhores armas. Melhor armadura. Melhor tudo. E ainda assim, a humanidade continuou lutando. Capitão Shen disse. E havia algo diferente em sua voz agora. Algo que fez Alena erguer os olhos. Estou captando uma transmissão. Frequência padrão do Dominion. Lá. Eles estão nos saudando. A ponte ficou em silêncio. Exceto pelo gemido do metal empenado e pelo chiado da ventilação da atmosfera. Em algum lugar nas entranhas do navio. Transmita. Alena disse. A tela principal piscou. A estática se transformou em uma imagem que causou um arrepio instintivo em todos os humanos presentes. O comandante do domínio era alto, quase 2,5 metros, com um revestimento quitinoso que brilhava como óleo, uma obsidiana lisa. 4 olhos dispostos em padrão de diamante. Encarava-a com uma expressão humana, aprenderá a ler o desprezo misturado com a curiosidade. O tradutor tornou sua voz suave e fria, um recipiente humano. Você lutou com uma persistência inesperada. Mas este teatro está concluído. Sua colônia é nossa. Seus transportes não alcançarão segurança antes da chegada de nossa frota de interceptação. Sua resistência não tem sentido. Alena não disse nada. Ela podia sentir sua tripulação observando-a, esperando. O comandante do domínio inclinou a cabeça, um gesto que era quase doloroso. Sua espécie apresenta uma falha fascinante. Toda raça conquistada entende quando a batalha se torna fútil. Eles se rendem. Eles se adaptam. Eles sobrevivem. Ele se inclinou para mais perto de sua própria câmera. Por que você não faz isso? Porque Alena disse baixinho, você está fazendo a pergunta errada. Os 4 olhos se estreitaram. Explicar. Você está perguntando por que não nos rendemos. Você deveria estar se perguntando o que acontece quando você encontra uma espécie que não consegue. Por um momento, houve silêncio. Então algo que poderia ter sido diversão brilhou nas feições revestidas dos alienígenas.
Você acredita que seu desafio o torna excepcional? Conquistamos 4.730. Duas espécies ao longo de 11.000 anos. Muitos alegaram que nunca se ajoelhariam. Todos eles fizeram. Por fim, Alena sentiu o convés fechar sob os seus pés. Os avisos do reator soaram em todos os consoles. Eles ainda tinham minutos. Talvez menos. Eu vou te dar uma coisa, ela disse. Chame isso de presente, de aviso. O que você quiser, você não tem nada do que exigimos. Vou mostrar o que acontece quando você encurrala os humanos e não lhes deixa nada a perder. Alena virou-se para o tenente Shen, enquanto o reator ainda respondia aos comandos. Os olhos de Shen se arregalaram. Ele entendeu imediatamente. Capitão, responda à pergunta, tenente. Sim, senhora. A contenção pode ser substituída manualmente. Alena olhou para o comandante do domínio. Sua expressão mudou ligeiramente. O primeiro indício de incerteza que ela já viu em um dos rostos deles. Você está tentando ameaçar a si mesmo, a destruição, dizia. Isso não muda nada. Sua morte não serve a nenhum propósito tático. Faremos simplesmente. Você ainda não está entendendo. Alena interrompeu. Isto não é uma ameaça. Isto não é uma negociação. Sou eu ensinando a você algo sobre a humanidade que você gostaria de ter aprendido antes. Ela gesticulou e a tática trouxe uma sobreposição de navegação. Os 6 dreadnougos do domínio pairavam no espaço, dispostos em uma formação de dominação padrão ao redor do Valente. Eles estavam perto, muito perto. Perto o suficiente para garantir que não haja fuga. Perto o suficiente para demonstrar sua superioridade. Perto o suficiente. Todas as espécies que você conquistou se renderam porque eram racionais. Alena continuou. Eles calcularam probabilidades. Eles pesaram os resultados. Eles fizeram a escolha inteligente. Ela sorriu, e não havia humor nisso. Os humanos nem sempre são inteligentes. Mas somos teimosos. A postura do comandante do domínio mudou sutilmente, mas Park percebeu. Capitão, ele sussurrou, acho que está movimentando seus navios tarde demais. Eles iriam descobrir isso tarde demais. Shen, Alena disse suavemente. Substitua o conjunto de contenção do reator para violação catastrófica. Autorização, Vasquez Omega 777 novembro. Autorização confirmada. Shen disse, e sua voz falhou. 60 segundos para violar. A imagem do comandante do domínio brilhou com o que poderia ser raiva. Isso é inútil. Seu reator também não tem rendimento. Para destruir seus dreadnougos, você está certo. O sorriso de Alena se alargou. Mas é o suficiente para paralisar 3 deles. Talvez 4, se tivermos sorte. E você sabe o que acontece então? Você manca para casa. Você relata que uma nave humana danificada, conseguiu sangrar a grande armada do domínio. Ela se inclinou para a frente. E todas as espécies que você já conquistou ouvirão essa história. Todo mundo escravista. Todas as pessoas quebradas. Eles vão aprender que a humanidade lutou contra vocês, navio por navio, até o fim, e nós os machucamos. 5 segundos. Abaixe-se. O comandante do domínio disse, e pela primeira vez havia urgência em sua voz. Afaste-se e garantiremos a sobrevivência da sua tripulação. Esta é uma oferta sem precedentes. Vamos. Não. 30 segundos. A imagem na tela piscou quando as naves do domínio finalmente começaram a manobrar. Enormes embarcações tentando ganhar distância, tentando escapar do raio da explosão. Mas eles eram enormes, construídos para intimidação e poder, não para evasão. Eles seriam muito lentos. Capitão Park disse calmamente, foi uma honra. Alena olhou ao redor da ponte para Shen, ainda sangrando na têmpora. Em Park, que perdeu toda a sua família quando o Dominion invadiu seu mundo natal. Em Oconco na navegação. Em Rodrigues na engenharia.
em cada rosto que escolheu ficar aqui. Neste momento, sabendo como isso iria acabar. A honra, disse Alena, era minha. 20 segundos. O comandante do domínio estava dizendo alguma coisa, mas Alena silenciou a transmissão. Ela não precisava ouvir isso. Não. Precisei de ameaças ou promessas ou de última hora, por favor. Ela sabia o que era a humanidade. Ela sabia o que o domínio aprenderia. Você poderia quebrar naves humanas. Você poderia destruir mundos humanos. Você poderia matar cada um deles. Mas você nunca poderia fazê-los se ajoelhar. 10 segundos. Alena estendeu a mão e pegou a mão de Park. Peguei a mão de Shen. Ao redor da ponte, sua tripulação deu as mãos, formando uma corrente. Para Arcturus, ela sussurrou. 5 segundos. Para a Terra, acrescentou Shen. 3 segundos. Pela humanidade, disseram juntos. 1 segundo. O valente morreu em uma esfera de luz que pintou o véu branco. O reator percorreu a nave e se expandiu em uma esfera perfeita de aniquilação. 3 dreadnought's dominiam apanhados na explosão simplesmente deixaram de existir. Vaporizado na fúria. Um quarto perdeu sua seção traseira e começou a girar em direção ao poço gravitacional da colônia. Os 2 restantes saíram mancando, os escudos desabaram, os buracos assustados. No silêncio depois. Faróis de emergência do domínio danificado. Os navios pintaram a escuridão de vermelho. E através de 6.000 anos-luz de espaço ocupado. Estações de escuta registraram o encontro. Gravado a transmissão. Registrado o momento em que uma nave humana se recusou a se render. A mensagem começou a se espalhar. Ecos no escuro. A gravação tocou pela década de 90. Terceira vez no domínio. Câmara de Comando Estratégico. O senhor da guerra Texel ficou imóvel diante da exibição holográfica. Assistindo novamente aos momentos finais do Valente. O flash branco. A esfera em expansão. 3 dreadnought's apagados como velas. 20.000 guerreiros do domínio desapareceram. Irracional. Texel disse calmamente. Atrás dele. O Conselho Estratégico permaneceu em silêncio. Eles aprenderam. Nos últimos 6 ciclos. Foi quando os senhores da guerra falaram naquele tom. A resposta não foi necessária. Apenas atenção. Completamente irracional. Texel repetiu. O comandante humano não ganhou nada. Não economizei nada. A colônia caiu em 3 ciclos. Os transportes foram interceptados conforme projetado. Todos os objetivos táticos foram alcançados. Ele se virou para encarar o conselho. Seus 4 olhos refletiam a imagem congelada de Alina. O último sorriso de Vasquez. Então, por que sinto como se tivéssemos perdido alguma coisa? Subcomandante Kelvot. Veterano de 400 campanhas. Mudou seu corpo enorme. Com respeito, senhor da guerra. Perdemos 3 dreadnought's e sofremos danos críticos em 1/4. O custo dos materiais. Eu sou relevante. Texel interrompeu. O domínio constrói navios. Nós substituímos as perdas. Sempre fizemos isso. Ele gesticulou para o holograma. Mas isso. Isto é diferente. Os sistemas ambientais da Câmara zumbiam no silêncio. Fora das paredes reforçadas. A capital do Nexus Prime. Espalhado pela superfície do planeta. 11.000 anos de conquista. Manifestado na arquitetura de subjugação e controle. A transmissão de navios humanos atingiu 40. 7 sistemas ocupados. O diretor de inteligência Sarkson relatou. Sua pele escamosa ondulando de desconforto. Interceptamo-lo em canais seguros. Frequências de resistência. Até redes civis. Alguém está espalhando isso deliberadamente. O conteúdo. Texel perguntou. Embora ele já soubesse. A última conversa. A detonação. E Sarkson hesitou.
Os humanos deram-lhe uma designação. Eles chamam isso a última transmissão. Eles transformaram sua derrota em um símbolo. Texel ficou em silêncio por um longo momento. E as espécies conquistadas? Qual é a resposta deles? Agitação menor em 3 mundos. Nada que as forças de manutenção da paz não consigam gerir. Mas Saxon fez uma pausa. Estamos detectando anomalias nos fluxos de dados. Aumento das comunicações criptografadas. Padrões sugerindo coordenação. Coordenação entre quais espécies? Todos eles senhores da guerra. A temperatura na câmara pareceu cair. As mandíbulas do subcomandante Kelvot estalaram. Um gesto de desdém. Deixe-os-se comunicar. Deixe-os compartilhar suas fantasias humanas. Palavras não mudam nada. A força do domínio é absoluta. Um recipiente suicida não altera o equilíbrio de poder. Não. Texel concordou. Isso não acontece. Ele se aproximou do holograma, estudando o rosto congelado de Helena Vasquez. Mas isso altera outra coisa. Algo em que confiamos há 11.000 anos. Caudilho. Inevitabilidade. Texel disse suavemente. Cada espécie que conquistamos compreendeu uma verdade fundamental. Não podemos ser derrotados. Não de forma significativa. De forma alguma isso importa. Eles se renderam não porque quebramos seus navios, mas porque quebramos a crença deles de que a resistência era possível. Ele bateu uma garra contra a projeção. Este humano mostrou 47 sistemas ocupados nos quais alguém ainda acredita. Então destruímos essa crença. Kelvot disse. Fazemos um exemplo de humanidade. Vidro seus mundos. Este elimine-os completamente. Mostre à galáxia o que acontece para quem sabe. Os 4 olhos de Kelvot se arregalaram. Caudilho. O extermínio provaria o ponto de vista do humano. Texel disse. Isso demonstraria que eles nos assustaram. Aquela espécie. Mais fraco do que qualquer outro que enfrentamos. A aniquilação total necessária para parar. Ele se afastou do holograma. Derrotaremos a humanidade. Ocuparemos os seus mundos e integraremos os seus sobreviventes. Demonstraremos que o sacrifício deles não mudou nada. E se eles continuarem a resistir, eles irão. Essa é a natureza deles. Texel dirigiu-se para a exposição estratégica central da Câmara. Uma galáxia pintada em domínio carmesim. Com um pequeno aglomerado de sistemas da humanidade. Azul brilhante e desafiador na periferia. Mas toda espécie tem um ponto de ruptura. Encontraremos humanidades. Nós sempre fazemos. Yara Ozei manteve a cabeça baixa enquanto se movia pelo distrito comercial. O domínio foi eficiente. Ela lhes daria isso. Dentro de 2 semanas após a queda das colônias. Eles restauraram a energia, água e serviços básicos. Os soldados da paz alienígenas patrulhavam em pares. Suas armas visíveis, mas não levantadas. A mensagem era clara. Cooperar. E a vida continua. Resista e sofra. O domínio foi libertado. Yara entrou em um túnel de acesso para manutenção. Verificando por cima do ombro antes de descer a escada. O sistema de túneis foi projetado para reparos e emergências. O domínio sabia sobre eles. Claro. Mas eles não se preocuparam em monitorar cada passagem. Por que eles fariam isso? Não havia para onde correr. Arcturus era uma colônia insular. A anos-luz do assentamento humano mais próximo. A resistência era, como eles sempre lembravam a todos, inútil. O túnel se abriu em um submarino. Porão abaixo do antigo centro de comunicações. 15 pessoas esperavam lá. Iluminado pelo brilho de luzes portáteis. Yara reconheceu a maioria deles professores, engenheiros, agricultores. Pessoas normais. As pessoas eram muito boas.
Pessoas normais que perderam alguma coisa. Quando o domínio chegou. E não conseguia engolir a aceitação. Todos os outros pareciam conseguir. Você está atrasado? Marcos disse. Ele tinha sido piloto de ônibus espacial antes da invasão. Agora ele era apenas mais um civil. Tentando descobrir o que veio a seguir. Tinha que ter cuidado. As forças de paz estão a aumentar as patrulhas perto da torre de comunicação. Yara largou sua mochila. E peguei um bloco de dados de recuperação. Mas eu entendi. Interceptação completa do tráfego deles nos últimos 24 horas. Qualquer coisa útil? Perguntou Shen. Nenhuma relação com o tenente Shen, que morreu no Valente. Mas isso não o impediu de usar o nome como uma armadura. Depende do número de pessoas. Yara ativou o bloco. O domínio está planejando integrar nossas instalações de fabricação em sua rede de abastecimento dentro de 30 dias. Eles querem que construamos componentes para a frota deles. O silêncio saudou este anúncio. Então nos tornamos colaboradores. Alguém murmurou. Ou morremos de fome. E não poderemos fazer nada. Seremos capazes de fazer qualquer coisa. E seremos capazes de fazer qualquer coisa. E seremos capazes de fazer qualquer coisa. Alguém murmurou. Ou morremos de fome. Outra voz adicionada. Eles controlam a distribuição de alimentos. Eles controlam tudo. Eles querem que esqueçamos. Marcos disse calmamente. Essa é a peça. Não é? Torne a ocupação bastante confortável. Que paremos de lembrar que somos prisioneiros. Yara olhou para os rostos ao seu redor. Ela viu exaustão, tristeza, medo. Mas também outra coisa, algo que esteve ausente nos primeiros dias após a rendição, mas que lentamente se tornou mais forte. Ela viu raiva. Eu tenho outra coisa, disse Yara. Ela trocou arquivos no bloco. Conseguiu isso através de um retransmissor de canal secundário. Tem saltado pela rede. Passado de sistema para sistema. Alguém queria que víssemos. Ela apertou o play. A voz de Alina Vasquez encheu o porão. Por que você está fazendo a pergunta errada? Você está perguntando por que não nos rendemos. Você deveria estar se perguntando o que acontece quando você encontra uma espécie que não consegue. Yara observou seu pequeno grupo enquanto ouviam a conversa completa. Assisti ao expresso deles nosso turno. Observei como algo mudou no ar do porão apertado. Quando a gravação terminou com o clarão branco da ruptura do reator do Valente, ninguém falou por um longo momento. Eles continuam nos dizendo que a resistência é inútil. Shen finalmente disse, continue nos lembrando que o domínio nunca foi derrotado, nunca foi parado. Ele olhou para Yara. Mas o capitão Vasquez os deteve. Por um momento, ela os fez estremecer. Ela morreu. Alguém apontou. Sim. Marcos concordou. Ela fez. Mas não de joelhos. Yara sentiu algo se solidificar em seu peito. Uma decisão que estava se formando. Desde que ela ouviu a transmissão pela primeira vez, sentiu pela primeira vez a centelha de desafio que ela acendeu. O domínio pensa que nos conquistou. Ela disse lentamente. Eles pensam por que tomaram nossa colônia, por que controlam nossa infraestrutura, por que ditam nossas vidas. Eles acham que somos deles. Ela olhou ao redor do círculo. Mas eles não entendem algo sobre os humanos. Shen perguntou. Você pode ocupar nossos mundos. Yara disse. Mas você não pode ocupar nossas mentes. Enquanto nos lembrarmos de quem somos, enquanto nos lembrarmos do que o capitão Vasquez e a sua tripulação representavam, ela sorriu severamente. Não estamos conquistados. Estamos apenas esperando. Esperando o quê? Marcos perguntou. Para o nosso momento. A transmissão interceptada foi marcada como prioridade. Alpha, analista da Prexon, abriu o arquivo. Esperando outra comunicação rebelde de rotina. Conversa criptografada padrão entre células de resistência humana.
Eles estavam sempre conversando. Esses humanos. Sempre tramando pequenos atos de desafio que não mudavam nada. Mas esta transmissão foi diferente. Não foi criptografado. Foi transmitido abertamente em múltiplas frequências, projetado para atingir o maior número possível de sistemas. E não estava em linguagem humana. Foi em Valkyrie. Prexon sentiu seus corações secundários acelerarem. Os Valkyrie não conquistaram 70. 3 ciclos atrás, eles já foram uma cultura guerreira. Orgulhoso e feroz. O domínio os quebrou em uma campanha que durou apenas 4 meses normais. Eles estavam em conformidade desde então. Assuntos modelo. Ela ativou a matriz de tradução e ouviu. Irmãos e irmãs dos Valkyrie. Você já ouviu a história da nave humana que se recusou a se render? Você ouviu como eles escolheram a morte em vez da submissão? Eu te digo agora. Já fomos como eles. Já fomos guerreiros que preferiam morrer a ajoelhar-se. Quando foi que esquecemos? Quando aceitamos as correntes como normais? Os humanos se lembram de quem são. Talvez seja a hora de lembrarmos quem WR. A mensagem terminou. Prexon ficou imóvel em seu console. Não se tratava de uma rebelião humana que se espalhava pelas espécies conquistadas. Isso foi algo pior. Isto foi o despertar de velhas rebeliões. Ela imediatamente sinalizou a transmissão para comando estratégico e começou a fazer referência cruzada aos padrões de comunicação. Em ciclos, ela identificou 17 transmissões semelhantes em 11 sistemas ocupados. Espécies diferentes. Diferentes idiomas. Mas todos carregando a mesma mensagem. Os humanos estão nos mostrando o que esquecemos. O relatório final de Prexon para Varlord. O exílio foi simples e devastador. Os humanos não estão apenas resistindo à conquista. Eles estão lembrando a galáxia como resistir. Recomende protocolos de escalonamento imediatos. A almirante Sarachin estava diante da exibição holográfica, observando a rede de comunicações, espalhando-se como fogo pelo espaço ocupado. O domínio vai responder. Seu oficial de inteligência disse que eles não podem deixar isso continuar. Eu sei. Sarah estudou os fluxos de dados. 40? 7 sistemas receberam a última transmissão. Agora, as transmissões secundárias emergiam desses sistemas. Espécies conquistadas conversando entre si. Compartilhando histórias. Lembrando suas próprias rebeliões fracassadas. O valente sacrifício estava se tornando algo. Nem a humanidade nem o domínio previram um catalisador. Quais são as nossas projeções de força? Sarah perguntou. Sinistro. O domínio ainda nos ultrapassa em 50-1 em navios capitais. Evacuamos mais 6 colônias no último mês. E estamos ficando sem lugares para onde nos refugiar. No projeções atuais. O oficial hesitou. 8 meses. Talvez 12. Então eles chegam à Terra. Sarah assentiu lentamente. 8 meses. 12 se tivessem sorte. O domínio estava chegando. E todo o desafio na galáxia. Não foi possível mudar a matemática do poder de fogo e dos números. Mas talvez não fosse necessário. A mensagem de Alena está funcionando. Sarah disse calmamente. Não do jeito que ela pretendia. Talvez ela quisesse ganhar tempo para transportes. Em vez de... Ela nos comprou outra coisa. Sarah apontou para a rede de comunicação espalhada pela tela. O domínio conquistou a galáxia porque ninguém acreditava que poderia ser detido. Cada espécie lutou sozinha. Caiu sozinho. E se rendeu sozinho. Ela se virou para seu oficial. Mas e se eles não precisassem mais lutar sozinhos? A compreensão surgiu no rosto do oficial. Você quer coordenar com as espécies ocupadas. Transforme a agitação interna em rebelião coordenada. Quero mostrar ao domínio algo que eles nunca viram antes. Sarah corrigiu. Uma galáxia que revida. Junto. Isso é.
Isso nunca foi feito. A logística por si só. São impossíveis. Eu sei. Sarah sorriu. Mas há 8 meses. Todos disseram adiar uma frota de domínio. Com um cruzador danificado também era impossível. O capitão Vasquez nos mostrou que isso era impossível. Apenas significa. Alguém ainda não se esforçou o suficiente. Ela abriu um novo arquivo. Protocolos de comunicação. Procedimentos de contato. Canais cobertos para células de resistência em dezenas de mundos. Coloque-me em contato com todos os rebeldes. Todo lutador da resistência. Todas as espécies conquistadas que ainda estão zangadas o suficiente para se lembrarem das suas correntes. Sarah ordenou. O domínio pensa que este é um problema humano. É hora de mostrarmos a eles que este é um problema galáctico. O gigante adormecido. Calder não segurava uma lâmina há 70 anos. 3 ciclos. Ele estava agora na escuridão de sua morada. O peso da guerra cerimonial. Faca desconhecida em suas mãos. A arma estava escondida. Sob o chão há décadas. Envolto em pano que trazia os sigilos de seu clã. Símbolos que o domínio proibira. Sua filha, Sarah, observava da porta. Ela nasceu sob ocupação. Ela nunca conheceu as valquírias como guerreiras. Apenas como sujeitos. Pena. Ela disse calmamente. Se as forças de manutenção da paz descobrirem isso, então encontrarão. Calder virou a lâmina, estudando o fio. Ainda afiado depois de todos esses anos. Já vivi o suficiente como algo que não sou. Você está sendo tolo. Uma transmissão de algum humano. Não muda nada. O domínio está em toda parte. Todo-poderoso. Eterno. Calder olhou para a filha. Isso é o que eles te ensinaram. Isso é o que permitimos que eles lhe ensinassem. Ele colocou a lâmina cuidadosamente sobre a mesa entre eles. Mas lembro-me de quando estivemos nos penhascos de Cortax e juramos que nunca nos curvaríamos. Lembro-me de quando 300 guerreiros valquírias seguraram a passagem contra 10.000 drones do domínio. Lembro-me da nossa última transmissão para a frota, sabendo que morreríamos e sem nos importar porque morreríamos livres. Sarah olhou para a lâmina. O que aconteceu? Nós perdemos. A voz de Calder era oca. Nós perdemos. E nós nos rendemos. E dissemos a nós mesmos que era a escolha inteligente. A escolha racional. Que viver como súditos era melhor do que morrer como guerreiros. Ele pegou a lâmina novamente. Os humanos me lembraram de algo que eu havia esquecido. O quê? Que vale a pena morrer por algumas coisas. Um toque suave vindo do terno. Ela olhou para ele e depois congelou. Pai. É uma mensagem. Criptografado. A assinatura é. Ela olhou para cima, com os olhos arregalados. É da resistência humana. Kilter sentiu algo frio e quente percorrer seu peito simultaneamente. Mostre-me. Sarah ativou o display Oluak. Ela olhou para cima e viu a luz. Mostre-me. Sarah ativou o display Oluak. Uma mulher humana parecia mais velha, com cabelos prateados e olhos que tinham visto muitas batalhas. Meu nome é Almirante Saracen, da Força de Defesa Unida Terrana. Se você está recebendo esta mensagem, significa que foi identificado como alguém que ainda se lembra de como é a liberdade. Eu não vou perder seu tempo com as banalidades. O domínio é mais forte que a humanidade. Eles são mais fortes do que qualquer espécie. Mas eles não são mais fortes do que todos nós juntos. A almirante fez uma pausa, como se escolhesse as palavras com cuidado. Estamos organizando uma ação coordenada. Amanhã não. Não em alguns ciclos. Mas quando chegar o momento certo, quando o domínio estiver muito esticado, quando a atenção deles estiver dividida, atacaremos. Todos nós. Cada mundo ocupado. Cada célula resistente. Cada pessoa que ainda tem coragem de não dizer mais nada. Não posso prometer-lhe vitória. Não posso nem prometer-lhe sobrevivência.
Mas posso te prometer isso. Você não morrerá de joelhos. A mensagem terminava com uma sequência de códigos simples. Protocolos de contato, canais criptografados, uma forma de coordenação. Ciro ficou em silêncio por um longo momento. Pai, isso é suicídio. Mesmo que todas as espécies ocupadas surgissem simultaneamente, o domínio nos esmagaria. Eles têm os navios, as armas, a infraestrutura. Estaríamos nos jogando contra uma parede imóvel. Sim, Caio concordou. Nós faríamos. Ele sustentou a guerra. Faca, deixando a luz atingir seu fio. Mas as paredes podem rachar. E o domínio nunca enfrentou um muro que revide. Você realmente vai fazer isso? Vou entrar em contato com os outros que se lembram. Os velhos guerreiros. Aqueles que enterraram suas armas. E o seu orgulho e a sua honra de sobreviver. O aperto de Kelter aumentou na lâmina. E eu vou perguntar a eles. Se eles querem morrer como eram. Ou continuem vivendo como o domínio os criou. Sarah olhou para o pai. Realmente olhei para ele. E viu algo que ela nunca tinha visto antes. Não o trabalhador cansado que trabalhava nas fábricas do domínio. Não um homem quieto que baixava a cabeça quando as forças de manutenção da paz passavam. Ela viu o guerreiro que seu povo tinha sido antes da conquista. O que você gostaria que eu fizesse? Ela perguntou baixinho. Kelter sorriu. Aprenda a segurar uma lâmina, filha. A galáxia está prestes a ser destruída. 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 A galáxia está prestes a se lembrar de como lutar. Está acontecendo no dia 20. 7 mundos. Diretor de inteligência. A voz de Sarkson foi cuidadosamente controlada. Mas o senhor da guerra Dexu podia ouvir a tensão subjacente. Ele estudou a exibição galáctica diante dele, observando os marcadores se espalharem como uma infecção pelo espaço ocupado. Defina comer. Ele disse. Ele falou e disse. Alguns cortados. Camiseta. Ele disse. Cachês de armas sendo descobertos desde o alto pré-conquista. Rebeldes reativando. Campos de treinamento sendo estabelecidos em regiões remotas. Sarkson manipulou a tela, destacando grupos de atividades. O padrão é inconfundível. Eles estão se preparando para algo. Coordenado pelos humanos. Sim. Interceptamos fragmentos de transmissões do Almirante Shen. Ela está a contactar elementos da resistência nos territórios ocupados. Sarkson obteve uma mensagem decodificada. Ela não está prometendo nada a eles. Sem resgate. Sem reforços. Apenas a oportunidade de lutarmos juntos quando a humanidade se posicionar. E eles estão respondendo. Taxil observou. 70,3% das células contatadas reconheceram e iniciaram os preparativos. Os Valkyrie estão particularmente entusiasmados. As mandíbulas de Taxil estalaram suavemente. Um som de consideração. O Valkyrie. Nós os quebramos em 4 meses. Eles estão em conformidade há 73 ciclos. O que mudou? Os humanos os mudaram. Sarkson disse simplesmente, ou melhor, lembrou-os do que eram. A transmissão do Valiant tornou-se algo mais do que propaganda. Tornou-se permissão. Permissão. Para lembrar. Para resistir. Morrer por alguma coisa. Sarkson encontrou os 4 olhos do Senhor da Guerra. Durante 11.000 anos, confiamos numa verdade simples. As espécies conquistadas acabam por aceitar o seu destino, porque a aceitação é sobrevivência. Mas os humanos introduziram uma verdade concorrente. Algumas coisas são mais importantes do que a sobrevivência. A Câmara ficou em silêncio, exceto pelo zumbido dos sistemas estratégicos. Finalmente, Kelvot falou. Então aceleramos a campanha humana. Nós esmague-os antes disso.
A infecção se espalha ainda mais. Aumentamos as nossas frotas e acabamos com a humanidade no próximo ciclo. Não. Taxil disse, Senhor da Guerra. Isso é exatamente o que os humanos querem que façamos. Taxil gesticulou para a tela. Veja o padrão. O almirante Shen não está apenas organizando a resistência. Ela está nos provocando. Ela quer que empenhemos as nossas forças numa campanha decisiva contra a humanidade. Ela quer que retiremos dos territórios ocupados as forças de manutenção da paz e os elementos da frota. Ela quer que criemos uma abertura. A compreensão se espalhou pelo Conselho. Se nos concentrarmos na humanidade, na revolta do mundo ocupado. Sarkson disse lentamente. Se mantivermos as forças de ocupação, não poderemos trazer força suficiente para atacar os territórios humanos. Ficamos divididos. Precisamente. Taxil se afastou da tela. O almirante Shen está a tentar transformar a nossa força em fraqueza. Nosso tamanho em uma vulnerabilidade. Ele ficou em silêncio por um momento. Ela está tentando nos fazer travar uma guerra em 1000 frentes. Então o que fazemos? Kelvot exigiu. Taxil considerou a questão. O domínio já havia enfrentado rebeliões antes, é claro. Espécies individuais tentando se livrar da ocupação. Mas nunca assim. Nunca coordenado. Nunca unificado por um símbolo comum. Nunca inspirado pelo exemplo de uma espécie que se recusou a aceitar o inevitável. Demonstraria a futilidade da resistência. Taxil disse finalmente. Selecionamos um dos mundos ocupados. Aquele que abraçou esse contágio humano. E damos um exemplo. Não extermínio. Algo mais preciso. Mostramos à galáxia o que acontece. Ouvimos contos de fadas humanos sobre desafio. Qual mundo? Sarkson perguntou. Taxil não hesitou. Velkar Prime. Se quebrarmos o Velkari pela segunda vez, as outras espécies lembrarão que o domínio não pode ser resistido. Essa inspiração temporária não significa nada em comparação com 11.000 anos de inevitabilidade. E humanidade? Mantém a pressão. Forçá-los a gastar recursos em defesa. Mas não se comprometa com uma campanha decisiva. Ainda não. Taxil voltou-se para a tela. Deixe o almirante Shen observar enquanto sua resistência coordenada desmorona. Deixe-a ver que a inspiração não é suficiente. Então, quando os mundos ocupados forem lembrados do seu lugar, voltaremos toda a nossa atenção para os humanos. Ele estudou o pequeno aglomerado azul que marcava o espaço humano. E mostraremos à galáxia o que acontece com as espécies que ensinam lições perigosas. Eles estão indo atrás de Velkar Prime. A almirante Sarah Shen absorveu o relatório de inteligência sem expressão. Perto dela. A tripulação de comando do Indomável esperou pela resposta dela. Fora da janela de visualização da ponte. Uma frota de navios de guerra humanos. Tudo o que eles conseguiram juntar de seu território cada vez menor. Pendurado em formação. 40. 3 navios capitais. 600 embarcações de apoio. Contra uma armada do domínio que chegava a dezenas de milhares. Quantos navios dominiam? Sarah perguntou. 12 dreadnougos. 40. 8 cruzadores. Elementos de suporte. Seu oficial de inteligência, comandante Park, exibiu o display tático. Eles não estão sendo sutis. Eles querem que os mundos ocupados vejam isso. Para ver o que acontece quando você se rebela. Sarah estudou os números. Os Velkari tinham talvez 100.000 combatentes da resistência. Mal equipado. Sem suporte de frota. Eles durariam no máximo dias, esse tipo de poder de fogo. Almirante. Capitão Morrison disse calmamente. Não podemos salvá-los. Mesmo que comprometemos toda a nossa frota. Seríamos destruídos antes de chegarmos a Velkar Prime. E a Terra ficaria indefesa. Eu sei. Então. Eu sei. Sarah repetiu. Ela olhou para os rostos ao seu redor.
Jovem. Determinado. Assustado. Eles se inscreveram para defender a humanidade. Para não se lançarem numa missão suicida. Para uma espécie alienígena que eles nunca conheceram. Mas qual era o sentido de sobreviver? Se eles abandonassem todos que acreditaram neles. Sarah abriu um arquivo de comunicação. Almirante Shen do Indomável para todos os elementos da frota. Ela começou a gravar. Eu não vou mentir para você. O Dominion está se movendo contra Velcar Prime com opressão força. A resistência Velcari vai morrer. Se não intervirmos. E se intervirmos? A maioria de nós morrerá com eles. Ela fez uma pausa. Taticamente. A jogada inteligente é ficar aqui. Defender nosso próprio território. Deixe os Velcari pagarem o preço por acreditarem na nossa mensagem sobre resistência. Ela podia ver sua tripulação processando isso. Saber que era verdade. Mas aqui está o que continuou pensando. Sarah continuou. Capitã Helena Vasquez. E a tripulação do Valiant fez uma escolha. Eles sabiam que não poderiam vencer. Sabia que o sacrifício deles não salvaria Arcturus. Mas eles lutaram de qualquer maneira. Porque eles entendiam algo sobre a humanidade. Não medimos o sucesso pela sobrevivência. Medimos isso pelo fato de permanecermos fiéis a quem somos. Ela se levantou. Movendo para a janela de visualização. Dissemos às espécies ocupadas para se levantarem. Dissemos a eles que não estavam mais sozinhos. Dissemos isso a eles juntos. Poderíamos desafiar o domínio. Sarah voltou-se para sua tripulação. Se abandonarmos o Velcari agora, provamos que o domínio está certo. Provamos que o desafio humano eram apenas palavras. Isso quando importava. Escolhemos a sobrevivência em vez da solidariedade. Almirante Morrison disse cuidadosamente. Mesmo que estejamos certos moralmente. Isso pode significar o fim da humanidade. A Terra é vulnerável. Se perdermos a frota. Então perdemos a frota. Sarah disse simplesmente. Mas a galáxia saberá que os humanos cumprem as suas promessas. Isso quando dizemos que lutamos juntos. Nós queremos dizer isso. E talvez. Apenas talvez. Isso será mais importante do que mais uma frota defendendo mais um planeta. Ela olhou ao redor da ponte. Não estou ordenando a ninguém que me siga. Isto é apenas voluntário. Qualquer nave que queira permanecer e defender a Terra. Eu vou entender. Sem julgamento. Sem vergonha. Você se inscreveu para proteger a humanidade. Não morrer por alienígenas. O silêncio encheu a ponte. Então o capitão Morrison se levantou. Com respeito. Almirante. Você está errado sobre uma coisa. Sarah. Não nos inscrevemos para proteger a humanidade. Nós nos inscrevemos para ser o tipo de espécie que vale a pena proteger. Morrison sorriu severamente. Estou dentro. Ao redor da ponte. Um por um. A tripulação se levantou. Navegação. Sarah perguntou. Armas. Armado e pronto. Engenharia. Reatores a 110%. Daremos a eles tudo o que temos. Sarah sentiu algo inchar em seu peito. Orgulho misturado com tristeza. Porque ela sabia o que isso significava. Sabia que muitas dessas pessoas nunca mais viriam à Terra. Todos os navios. Ela transmitiu. Este é o Almirante Shen. Temos novas pessoas. Temos novas pessoas. Temos novos pedidos. Vamos para Velcar Prime. Nós vamos ficar com os Velcari. E vamos mostrar ao domínio. Algo que eles nunca viram antes. Uma galáxia. Algo que eles nunca viram antes. Uma galáxia. Isso não luta mais sozinho. Ela fez uma pausa. Depois adicionado. Depois adicionado. O Valiant nos deu tempo com seu sacrifício.
Agora é a nossa vez de comprar algo para a galáxia. E ela não está dizendo isso. Galáxia. Vamos garantir que o preço que pagamos seja importante. 43 navios capitais. 600 embarcações de apoio. Contra 12 dreadnought's. A matemática disse que era impossível. Mas os humanos nunca foram muito bons em matemática. JMP impulsiona o carregamento. Navegação relatada. Sarah Shen deu uma última olhada na exibição tática que mostrava a Terra, o lar, o santuário, o planeta que ela deveria proteger. Então ela deu a ordem. Todos os navios. Execute o JMP. A frota humana desapareceu em FTL, deixando a órbita da Terra vazia. E através do espaço ocupado, as células de resistência receberam uma mensagem simples. Aguentar. A ajuda está chegando.